tarde, colegas vereadores que nos acompanham no plenário, através da TVL, internautas. O assunto da tarde de hoje, quero reforçar um assunto que diversas vezes já abordei aqui nesta casa. Há poucas sessões atrás, inclusive, fiz cobranças nesse sentido, mas tenho que trazer novamente à tona pelo fato do povo estar sofrendo, e muito nessa região, a qual estive, inclusive, fazendo algumas visitas essa semana para algumas famílias, entre elas a família Buenos, lá na rua Erich Maier, entre outras, onde nessa rua, juntamente com as demais, Paulo Zingo Filho e Carlos Krieger, os moradores estão sufocados no meio da poeira. E, obviamente, que quando não é poeira, em meio à lama, buracos, enfim, onde temos outros vereadores desta casa empenhados em buscar soluções, e todos devem buscar. Não é assim que falam alguns aqui, que não tem essa de bairro, de rua, e todos devem fazer a sua parte pela cidade, vereador Amir, que não tem pai da criança, e sim o povo sendo atendido. Então, concordo. E por isso, além de fazer parte, junto com outros vereadores aqui desta casa, de uma comissão que trata sobre as reivindicações dessas comunidades, juntamente com a Associação de Moradores e Lideranças daquela região, faço as minhas próprias cobranças, também como vereador eleito, que fui pela cidade para trabalhar em prol dos anseios da população. E porque sou cobrado também no WhatsApp, na rede social, por telefone, quando passo por lá, enfim, o povo não aguenta mais e nada do caminhão-pipa para amenizar a situação, que ainda é pior, e pegou mal até mesmo para a nossa comissão não ter dado certo caminhão, sempre lá passando todos os dias, enfim. E eu fiz uma matéria com a TVL recentemente sobre essas ruas, que quero trazer na tarde de hoje aqui também para melhor abordar o assunto. O vereador Adriano Pereira voltou a cobrar do Executivo a pavimentação em ruas na região das Itopavas. Algumas são vias centenárias, como as ruas Paulo Zingo Filho, Erich Maier e Carlos Krieger. São comunidades que sofrem com a poeira, com a lama, com os buracos, onde as donas de casa não conseguem sequer estender uma roupa na rua, têm que viver com as suas casas, principalmente nas margens da rua, as suas casas com as janelas, as portas fechadas. É uma situação realmente muito ruim e que o povo está cansado de promessas, cansado de prazos, né? Agora, recentemente se criou uma comissão, inclusive outros vereadores fazem parte, para acompanhar essa reivindicação. A questão dessas ruas, essas 4 ruas, foi alocada no orçamento do município também. Esperamos que com a alocação delas no orçamento, o poder público, o poder executivo, busque captar os recursos para a execução dessas obras. Já tem projetos elaborados para a execução da pavimentação dessas ruas, mas acontece que, infelizmente, o tempo está passando, né? Está só nos projetos, está só no papel, está só na gaveta ainda, e a gente tem intensificado essa cobrança em nome dos moradores, em nome das lideranças, das associações de moradores, daquela comunidade que tanto tem sofrido. E, paralelo a isso, nós temos um outro problema, que é o tal do caminhão-pipa, que vive na oficina, que vive estragado, que vive quebrado. Por exemplo, essa semana, inúmeras reivindicações aqui junto ao nosso gabinete, ligações, WhatsApp, as pessoas cobrando: vereador, nos ajude, a gente está pedindo socorro, a gente precisa novamente do caminhão, o quanto antes, o caminhão circulando nas nossas ruas para amenizar o problema, porque a gente sabe que a solução é a pavimentação, mas enquanto isso, que o caminhão-pipa esteja circulando nas vias novamente. O vereador afirmou que essas ruas têm projetos elaborados. O que falta para viabilizar as obras de pavimentação são os recursos que ainda não foram sinalizados. Reuniões, inclusive, com a participação grande da comunidade, e lá foi apresentado, né, pela equipe da Secretaria de Obras, o engenheiro Leite, entre outros, que lá estiveram apresentando, né, os projetos referentes à pavimentação aos moradores. Então, os projetos, como falei, existem, né, temos que buscar os recursos, ou melhor, o Poder Executivo, que tem a caneta na mão, que tem o poder na mão, tem que buscar esses recursos, né, que nós aqui também já alocamos na Câmara de Vereadores, no orçamento também, para que a gente possa ter a execução dessas obras. Agora, é preciso que tenha uma atenção especial aí do agora novo prefeito, né, o prefeito Mário Delbran, que assumiu recentemente o cargo de prefeito, que ele olhe com carinho para essas situações, ou seja, que ele olhe com carinho para os bairros da nossa cidade, para a realidade que vive essas comunidades, e não diferente para essa que a gente traz aqui nessa matéria, que trata exclusivamente dessas 4 importantes ruas da região norte da cidade: a Paulo Zingo Filho, a Erich Maier e a Carlos Krieger, ruas que realmente o povo já não acredita mais. Aliás, com toda razão, né, e nem deve mais acreditar em promessas. As pessoas, os moradores lá, querem ação, querem resultado, querem solução, querem ver o asfalto passando em frente às suas casas e querem o fim da poeira. Além de enfatizar os problemas que a comunidade enfrenta sem a pavimentação das ruas, o parlamentar reforçou a ideia de usar o caminhão-pipa e chegou a sugerir a aquisição de um novo veículo.
se tem aí uma previsão negativa, que eu espero que não seja essa, mas negativa, de que ainda vá demorar para iniciar a pavimentação ou a execução dessas obras, que se adquira um caminhão-pipa com recursos públicos e se coloque lá à disposição da comunidade para que eles tenham todos os dias essas vias sendo molhadas. Lá tem comunidades grandes, por exemplo, ali no próprio início da rua Erich Meier, tem ali a comunidade a Vila Jensen, que é uma comunidade bastante populosa, é uma região de grande número de famílias que residem lá, e o sofrimento é muito grande. Dias de chuva, um lamaçal, e depois da chuva fica aquela buraqueira cheio de crateras as ruas, né? E depois da chuva, né, infelizmente, há poeira. Mas é uma poeira realmente que não tem condições realmente das pessoas suportarem e aguentarem. Imagina você viver com as janelas e as portas fechadas o dia inteiro por causa da poeira, não dá. E todos os vereadores que fazem parte da comissão continuem fazendo cada um a sua parte. O Ito tem buscado fazer, o Enzo, o Matias, que é o líder do governo, outros a princípio da mesma forma, ótimo. E que todos nós 15 aqui façamos, obviamente, mas que o prefeito Mário se empenhe com o seu governo, com a sua equipe, com a Secretaria de Obras, a gestão governamental, captação de recursos, enfim, na busca de desatar este antigo nó nessas comunidades, pois é um sonho antigo de todo aquele povo sair desse sofrimento, poderem, enfim, abrir as janelas de suas casas, respirar, estender a roupa no varal e por aí vai. E que de forma urgente, urgentíssima, seja encontrada uma forma de ter lá nessas ruas um caminhão-pipa que funcione, que possa estar todos os dias circulando pelas ruas para amenizar o sofrimento e não viva quebrado, oferecendo riscos, talvez até para quem o dirige. Por fim, sei que navegar no passado não irá resolver o problema dessas ruas, mas lutarmos para que no presente e breve futuro possa, enfim, ter solução, é preciso. Concedo a parte com satisfação, líder do governo. Vereador Alexandre Matias, em a parte. Vereador Adriano, lhe parabenizo pelo pronunciamento. Como o senhor citou, a exemplo de outros vereadores, também estou constantemente lá nas reuniões das associações de moradores. Sei da dificuldade que aquela comunidade enfrenta com o pó, com a lama. Nós, aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau, votamos favorável ao orçamento que destina recursos para essas pavimentações. É muito importante que a gente possa instruir que orçamento é diferente de recurso, propriamente dito, né? Nós votamos o orçamento e é muito mais importante também que a gente reforce que nós precisamos buscar esse recurso, seja a nível estadual, seja a nível federal. E aproveito também a oportunidade para deixar claro de que existe projeto já pronto no Executivo Municipal para a pavimentação dessas vias. Digo isso porque recentemente estive lá numa reunião e falaram que não existia, então existe. Obrigado, vereador Matias. Conserva mais 1 minuto e meio, presidente. Mais 2 minutos. Obrigado. Doutor Matias, confirmando o que eu disse, existem os projetos, temos realmente aqui conseguir esses recursos para dar resposta para aquela comunidade. E reforço o pedido a Vossa Excelência com relação à questão do caminhão-pipa naquela região. Em tempo, outro assunto que quero abordar é referente aos servidores públicos de nossa cidade sobre a campanha salarial do funcionalismo público, onde é lamentável a proposta feita até o momento pelo prefeito Mário aos servidores. E não vale o discurso que Blumenau é exemplo, que isso e aquilo, porque ainda paga salários em dias, isso é obrigação. E tem pago com a nossa ajuda, infelizmente, porque do contrário, não fossem as economias do Poder Legislativo devolvidas ao Executivo, poderiam talvez até ter salários atrasados, porque afirmam ter usado os 7 milhões que devolvemos no final do ano, tudo na folha. Não podemos destinar para uma rua, uma creche, uma escola, posto de saúde, nada. E os outros servidores precisam saber disso. Os servidores precisam saber disso, porque muitos não sabem da importância que teve esse repasse feito pela Câmara e que desta forma todos aqui deram a sua contribuição. O sindicato está conduzindo a negociação com o Executivo até aqui com diálogo, responsabilidade e obviamente que esperamos que não aconteça como em outras gestões e até mesmo a do Napoleão, onde tivemos uma greve histórica em nossa cidade, infelizmente, onde peço que o prefeito Mário e sua equipe encontrem formas de melhorar suas propostas, ainda há banha para se queimar, todas as administrações tiveram sim seus quadros de cargos comissionados, porém como o próprio prefeito afirmou na imprensa, os tempos são outros, quedas de repasses, arrecadação, etc., o que não justifica, então, não enxugar a máquina o máximo possível. São muitos partidos e tetinhas sugando muito essa administração, tem que ser revisto isso, tem que ver se todos estão somando, estão fazendo por merecer, estão trabalhando de fato todos os dias em seus locais de trabalho, que são essenciais, se são essenciais e verdadeiramente necessários em alguns lugares e por aí vai. É muito chefe para pouco índio em muitos locais, como se diz o velho ditado. Gerências, diretorias, cabides, enfim. A valorização do servidor público deve ser uma meta importante para qualquer administração e gestão que busquem fazer isso, pois estaremos ao lado dos servidores em suas reivindicações em prol de avanços. Obrigado, seria isso para a tarde de hoje.